Olá, tudo bem? Bom dia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui do Estúdio Daniel Brandão, dessa vez dedicada primeiro aos colaboradores da nossa campanha recorrente do Apoia-se. Então, muito obrigado a todos os colaboradores que acreditam no nosso trabalho e que estão mensalmente ali, de forma recorrente, nos ajudando a nos manter aqui trabalhando naquilo que a gente faz, né? Sou o Daniel Brandão, fundador do Estúdio Daniel Brandão, toda quarta-feira ou quase toda quarta-feira às 11 da manhã. Eu estou aqui ou no nosso canal no YouTube ao vivo para a gente conversar sobre quadrinhos, desenho, arte, educação e afins, né? Esse é o terceiro vídeo, essa é a terceira live que eu faço dedicada às histórias em quadrinhos, né? Eu quero fazer uma série dedicada às histórias em quadrinhos. E na semana retrasada, foi feriado semana passada, né? Nós falamos um pouquinho sobre, quem não recorda, sobre a história das histórias em quadrinhos, onde eu usei como ilustração um álbum do Will Eisner chamado Sonhador. Quem acompanhou deve recordar, se não, o vídeo está lá no canal, está aqui no nosso canal no YouTube, tá? Hoje eu quero fazer algo semelhante, mas um pouco mais diversificado, né? Eu quero mostrar algumas obras aqui que eu tenho, que são históricas, relacionadas aos quadrinhos, e aí eu quero falar sobre elas, falar sobre elas, contextualizá-las no tempo, né? Para poder a gente ter um pouco desse panorama. Eu não tenho como intenção aqui nesses vídeos dar uma aula sobre a história das histórias em quadrinhos. Seria muito longo e, enfim, não estou com esse interesse hoje, né? E também é importante dizer que, mesmo que fosse uma aula sobre a história das histórias em quadrinhos, seria um recorte sobre essa história. Então, o que eu vou fazer hoje é um recorte do recorte, né? E baseado muito em obras que eu tenho, para poder ilustrar aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer aqui a presença do meu tio José Rosa. Tio José, muito Bom obrigado, dia, tio, né? muito bom dia. Gostaria de te convidar a participar ativamente, perguntando, comentando, tá? Fazendo Tranquilo. observações. Eu soube que você encomendou o livro O Sonhador, do Will Eisner. Espero que você Sim, encomendei. goste quando ele chegar em suas mãos, tá bom? Com certeza. Valeu. Então, vamos lá. É, a história das histórias em quadrinhos como meio de comunicação de massa, né? Porque, assim, história em quadrinhos como linguagem, alguns autores consideram que existe desde a pré-história, mas como meio de comunicação de massa, publicado na grande imprensa, atingindo um público heterogêneo, isso é coisa do século XIX, né? Então, o Brasil foi um dos países, por incrível que pareça, pioneiros nas histórias em quadrinhos, né? Teve um autor ítalo-brasileiro chamado Ângelo Agostini, que em 1869 começou a publicar uma série de tiras num jornal fluminense, num jornal do Rio de Janeiro, e que já era considerado histórias em quadrinhos, né? Depois disso, assim, outra, outro fato interessante sobre a história das histórias em quadrinhos ligados ao Brasil é a criação de uma revista infantil chamada Tico Tico. Essa revista é de 1905, né? A primeira edição dela. Ela é super longeva, se não me falha a memória, ela foi até praticamente a década de 70 sendo publicada, né? E dentro da revista, que era uma revista de variedades, que tinha textos, que tinha passatempos, que tinha uma série de coisas, tinha histórias em quadrinhos. Então, provavelmente, a Tico Tico é a primeira revista do mundo a publicar quadrinhos, porque até então os quadrinhos eram publicados em jornais. Não existia o conceito de revista em quadrinhos, né? O comic book, ou revista em quadrinhos, só surgiu na década de 30, né? Então, olha só como Tico Tico foi, né, uma publicação importante. E dentro da Tico Tico, também é importante falar, tinha um cearense publicando quadrinhos, que foi o Luiz Sá, o criador do Reco Reco, Bolão e Azeitona, um dos grandes homenageados do Festival Internacional de Quadrinhos que acontece anualmente em Pacuti, aqui no Ceará. Lá na cidade agora tem uma estátua desses três personagens logo na entrada da cidade, né? O Reco Reco, o Bolão e o Azeitona, em homenagem a esse cearense tão importante
que foi para a história das histórias em quadrinhos brasileiras, o Luiz Sá. Estou falando tudo isso, né? Estou fazendo essa introdução, porque a primeira obra que eu vou mostrar para vocês é de um brasileiro. Eu diria que é o brasileiro das histórias em quadrinhos, né? Que para mim foi o mais importante, porque ele foi o mais brasileiro dos brasileiros, o mais ufanista, o mais apaixonado pela cultura local, né? E que lutou por ela, fazendo histórias em quadrinhos bem brasileiras, até o fim da vida dele. O nome dele é Flávio Colim, e o álbum que eu estou mostrando aqui para vocês é sobre As Aventuras do Anjo. As Aventuras do Anjo era uma radionovela que fez muito sucesso ali final dos anos 40 e anos 50 e que foi transposto para os quadrinhos pelo Flávio Colim, esse carioca. E essa edição aqui é uma edição que a gente chama de edição de artista, porque ela é uma espécie de facsímile onde você vê os originais, inclusive com os retoques, né, com os erros, com os errorex, com as linhas a lápis mal apagadas, né, com as anotações no canto das páginas. Então, é Rapaz, Daniel, fantástico, isso é uma raridade, né, cara? não é? É Isso é uma fantástico você raridade. ver, ó, como se fosse. E é o tamanho Coisa também linda. original que ele desenhou, né? Por Interessantíssimo isso que isso é aí, cara. enorme, assim. Eu estou me afastando da câmera para ver se aparece. Olha o Sim, tamanho da minha cabeça aqui em muito relação bacana, cara. ao álbum, né? Impressionante. E aí o Flávio Colim, ele adaptou não só As Aventuras do Anjo, como ele adaptou também Jerônimo, o Herói do Sertão, também foi muito famoso, né, na época. E anos depois ele adaptou para os quadrinhos o Patrulheiro Rodoviário, né, que também foi uma série de TV e tal nos anos 70, se não me engano. O Flávio Colim foi muito importante nos anos 50, fazendo quadrinhos de terror, porque foi uma onda que aconteceu no Brasil de sucesso, quadrinhos de terror nos anos 50, e olha como é tudo interligado, né? Por quê? Porque existia uma editora americana chamada EC Comics, Entertainment Comics, que foi à falência pós Segunda Guerra Mundial por conta da caça às bruxas, né, do macartismo, de uma onda de moralismo que aconteceu nos Estados Unidos e que criaram o Comics Code Authority, que era um selo de censura mesmo, né, de censura prévia do que podia e não podia ser publicado nas histórias em quadrinhos. Eu acho que eu fiz uma pincelada sobre isso no encontro passado, que teve até um livro de um psiquiatra chamado Frederico Ertamo, chamado A Sedução dos Inocentes, que tentava provar que quadrinhos era responsável pela delinquência juvenil. Pois bem, o Comics Code Authority tinha uma lista de palavras proibidas nas capas, né? Essa lista praticamente toda eram palavras usadas pela Entertainment Comics. E aqui vem uma fofoca, tá? Quem não estuda bem a história das histórias em quadrinhos acha que a iniciativa do Comics Code Authority, dessa censura, veio do Senado americano. Não, não veio. Essa iniciativa veio dos próprios editores, especialmente os editores daquelas editoras que mais tarde iriam se tornar as majors, né, as principais americanas, que era Marvel e DC, que se reuniram e entraram em acordo sobre o que eles achavam que podia ou não podia ser publicado. E tinha um alvo. O alvo era essa editora, chamada Entertainment Comics, que publicava quadrinhos realmente de terror, de crime, etc. Era a linha editorial dela, mas que vendia muito e incomodava muito essas editoras de super-heróis. Então, claramente, né, historicamente falando, olhando para trás, a gente percebe que foi uma espécie de complô para Entertainment Comics entrar em falência. Quando ela entrou em falência, quem republicava essas histórias de terror no Brasil? Suplementos dominicais, revistas, etc. Desse material vindo da Entertainment Comics, ficou órfão desse material, né? E era um material extremamente popular. O que é que isso gerou? Um gap, um espaço no mercado local que foi preenchido por brasileiros.
Então eles começaram a contratar artistas brasileiros para fazer histórias de terror imitando o que a Entertainment Comics fazia. E aí a primeira geração, digamos assim, de quadrinistas brasileiros, no sentido mercadológico falando, surgiu na década de 50 por isso. Antes do Maurício de Souza, inclusive. Depois do Luiz Sá, depois do Luiz Sá, depois do Reco Reco Bolão e Azeitona, Tico Tico, sim. Mas ali não dava para considerar que tinha uma geração de artistas trabalhando com quadrinhos, era muito pontual. A partir dos anos 50, por conta desse gap, por conta desse fato histórico, surgiu um monte de nomes que mais tarde viraram mestres, né, das histórias em quadrinhos brasileiras. Dentre eles Flávio Colim, Júlio Shimamoto e vários outros. Então, o Flávio Colim, o que é que ele fazia? Ele não se dobrava muito às temáticas norte-americanas de terror. Ele pegava o folclore brasileiro e fazia adaptações a partir daí para as histórias dele. Olha só a importância dele, né? E com o tempo também, outra coisa que ele fez, ele foi se descolando esteticamente do traço norte-americano, né? Traço esse que aqui no Anjo ainda está muito presente, né? Enfim, porque é bem no início da carreira dele, mas ele foi se aproximando cada vez mais da xilogravura. Não que ele fizesse xilogravura, mas esteticamente ele foi se aproximando cada vez mais da xilogravura, aquelas artes de capas de cordel, nada mais brasileiro do que isso, né? Então, para mim, o Flávio Colim, ele também é um criador de uma estética absolutamente original e nacional dentro das histórias em quadrinhos. Por isso que eu considero ele ainda mais importante, né? Até por ser mais precursor que Maurício de Souza, que Ziraldo, que outros grandes nomes importantes da história em quadrinhos brasileira. Então, eu queria começar apresentando para vocês esse autor, tá certo? O segundo autor que eu vou apresentar a vocês é o Harold Foster, também conhecido como Hal Foster, o criador do Príncipe Valente, né? Ele é um cara super importante para a história das histórias em quadrinhos, porque primeiro ele desenhava muito, né? O desenho dele é fabuloso, as pranchas dele do Príncipe Valente são absolutamente lindíssimas, né? Mas não é esse o principal aspecto que me fez escolhê-lo, né? É, é porque quando o. Tá tudo bem, tio? Ficou meio escuro aqui a imagem? Ou tá tranquilo, tá normal? Ficou um pouco escuro mesmo, mas não sei por quê. Até É, olhei no notebook aqui, mas não a luz aqui escureceu tá um acesa. pouquinho. Mas, mas tá dando para ver. Tá dando, né? Eu vou continuar aqui. Vamos ver até onde vai. É, espero que o computador aguente. Então, continuando, né? Quando o, os quadrinhos começaram lá nos Estados Unidos a entrar numa fase chamada Era de Ouro. Essa Era de Ouro também tem um contexto histórico, né? Que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Essa crise econômica mundial, essa fase chamada Grande Depressão, fez com que uma série de entretenimentos ficassem caros para os norte-americanos. Cinema, teatro, certo? Mas tinha uma coisa muito barata, que eram os jornais. Os jornais ainda eram muito baratos. E também criou-se uma fase a partir daí chamada escapismo, ou seja, uma necessidade mesmo social das pessoas escaparem da realidade dura delas, né? Buscando fantasia, buscando, enfim, ficção, né? Buscando entretenimento que fizessem elas respirarem, acreditarem em alguma coisa, terem esperança. Então, as histórias em quadrinhos até então, elas eram muito voltadas para tirinhas de bichinhos, para crianças ou para família, cartoon. Por exemplo, personagens famosos da época, Betty Boop, Popeye, Crazy Cat, eram personagens famosos ali das tirinhas. Com a crise do, do cinema, digamos assim, por conta da grana, né? Que era caro ir para o cinema.
surgiu uma ideia de tornar as histórias em quadrinhos dos jornais, que os jornais eram acessíveis, mais naturalistas, mais próximas esteticamente do cinema, saca? Para tentar substituir, para tentar pegar esse vácuo de entretenimento, né? E aí foi o início da Era de Ouro. E quem foi o precursor disso? O Hal Foster. Com o Príncipe Valente? Não, com o Tarzan. Ele foi o primeiro autor a adaptar o Tarzan, que era um personagem pulp da literatura pulp norte-americana, para os quadrinhos. E adaptar com um traço considerado naturalista, ou seja, anatomicamente correto, né? Academicamente correto e tal. E outro detalhe, as tirinhas pararam de ser piadas curtas para serem histórias longas e seriadas nos jornais, né? Você tinha que comprar jornal todos os dias para ler aquele capítulo novo da historinha do Tarzan. Isso fez tanto sucesso que surgiu a partir daí três gêneros. O gênero de aventura, né? Que envolve aventuras exóticas, eles chamavam, né? Envolve Tarzan, Jim das Selvas e etc. O gênero de ficção científica com Flash Gordon, é, quem mais? Tem outros personagens de ficção científica que me fugiram agora o nome. E o gênero policial, né? Com Dick Tracy, Agente X9 e etc, né? Tem vários personagens famosos dessa época aí, né? Mas o Harold Foster, depois do sucesso do Tarzan, com esses três gêneros bombando, ele foi ousado e apresentou um gênero de aventura histórica, que foi o Príncipe Valente, né? Que acabou fazendo muito sucesso e durando muitos anos. Só era publicado aos domingos, porque as pranchas eram imensas, né? E durou várias décadas. Então, por isso eu estou apresentando a vocês o Hal Foster a partir do Príncipe Valente, para também fazer esse recorte interessantíssimo que foi a Era de Ouro. Detalhe, nessa Era de Ouro não tinha ainda super-heróis. Os heróis ainda não eram mascarados, né? Eles eram heróis, muitos chamavam de heróis uniformizados, mas dentro da Era de Ouro surgiu o primeiro herói mascarado da história, que foi o Fantasma, criado pelo. Ah, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Vou lembrar o nome do criador do Fantasma. Mas foi criado nessa época, antes mesmo de Batman, Superman, etc. Porque Batman, Superman, Flash, etc., eles não são necessariamente heróis, eles são sobre-humanos, né? Eles são super-heróis, eles têm poderes sobre-humanos. Até então, nenhum personagem tinha poder sobre-humano, certo? Então, essa é uma outra fase muito, muito interessante. Eu já dei uma pincelada aqui sobre a década de 50, quando eu falei do Flávio Colim, né? E falei do macartismo, caça às bruxas. Isso gerou uma crise mercadológica que durou mais ou menos uma década e meia, muito forte, muito pesada, que respinga, sinceramente, respinga até hoje, né? Até hoje existem pessoas que acreditam que quadrinho é uma leitura menor. Até hoje existem pessoas que acreditam que quadrinho é para criança. Até hoje tem pessoas que têm preconceito com a leitura das histórias em quadrinhos e acham que, sei lá, pode prejudicar até o intelecto. Até hoje tem isso, né? Muito menos, mas tem. E tudo isso é uma consequência desse trabalho muito bem feito que envolveu psiquiatras, envolveu o Senado americano, envolveu a igreja protestante americana, envolveu muitos setores sociais, né? Mas a resistência a essa fase ruim, ela veio de um movimento chamado underground, quadrinho underground, que no Brasil, curiosamente, foi chamado carinhosamente de Udgrude, os quadrinhos Udgrudes, né? Eram baseados nos quadrinhos underground. E que eles passaram a ter respeito e respaldo dentro das universidades. Os jovens universitários passaram a consumir aquele quadrinho. Também tinha um contexto histórico. A gente está falando aí da segunda metade dos anos 60, ou seja, o início do movimento da contracultura, o início do movimento hippie, né, da resistência à guerra do Vietnã,
né, dos Beatles e etc, etc, né? E aí nos quadrinhos surgiu um grande autor, digamos assim, o principal responsável pela força desse quadrinho de resistência que não tinha nenhuma dependência de editoras, de Comics Code Authority, de selo, de não. Eles faziam, tipo, faça você mesmo, né? Um movimento quase punk, assim. Eles mesmos faziam, desenhavam, imprimiam e vendiam. Tanto é que esse autor que eu vou mostrar agora vendia os quadrinhos dele dentro do carrinho de bebê do filho dele, que, né, ficava em casa, ele botava os quadrinhos dentro do carrinho de bebê e saía por São Francisco, né, andando pelas esquinas ali, oferecendo o quadrinho dele para as pessoas da rua, né? Era assim que ele vendia. E esse quadrinho, o primeiro quadrinho que ele fez, que fez muito sucesso, sucesso assim, né, dentro das possibilidades de um quadrinho underground, foi a Zap Comics, né? ZAP Comics. Eu não tenho uma Zap Comics aqui, mas eu tenho diversos álbuns desse autor, e esse autor é o Robert Crumb. E aí o álbum que eu escolhi aqui é o América, porque é um álbum de grande crítica à cultura e ao comportamento americano. E eu achei curioso porque não foi de propósito, até porque não é do mesmo tempo, mas me lembrou alguma coisa aqui do Trump. Então, por puro ranço ao Trump, eu escolhi esse quadrinho. Eu tenho outros aqui para mostrar o trabalho do Robert Crumb, que é politicamente incorreto, que é absolutamente contestador, né? Existe um documentário sobre a vida dele, muito bom, acho que na internet, inclusive, completo. E aí você vê, ele está vivo ainda, né? Ele é um cara que tem muitos problemas, inclusive psicológicos e tal. Mas ele foi extremamente importante para a contracultura, para o quadrinho underground, para a libertação das histórias em quadrinhos desse selo péssimo, né, que foi o Comics Code Authority, que deu meio que uma idiotizada temática nos quadrinhos. Então, ele foi muito importante para os quadrinhos voltarem a tratar de temas adultos, né, a encorajar toda uma geração de quadrinistas que veio junto com ele para fazerem quadrinhos com temas que envolviam sexo, drogas, rock and roll, etc, né? E eu me lembro que eu introduzi isso também na última aula para dizer que essa turma underground, né, muito louca, nos anos 70 passaram a fazer pequenos eventos, né, pequenas convenções de quadrinhos onde eles se reuniam. E numa dessas convenções, nos anos 70 eles resgataram o Will Eisner, que estava fora do mercado durante mais de uma década, e resgataram para chamá-lo como convidado, eram fãs do trabalho dele no Spirit. E foi uma ida do Will Eisner a um evento desse underground que fez o Will Eisner despertar assim, ué, quer dizer que eu posso tratar de outros temas também em quadrinhos, agora pode, né? Não vai ser mais censurado e tal. Olá, tio Lula, tudo bem? Muito Ô, bem-vindo, Daniel! né? E aí na volta de um evento desse, ele chegou em casa e falou para a esposa, né? Disse, eu tenho uma má notícia para lhe dar, né? Eu vou voltar a fazer quadrinhos depois de 12 anos. Agora eu preciso fazer quadrinhos depois de 12 anos. Ele estava na publicidade, estava muito bem, ganhando um bom dinheiro, estava com a vida tranquila. Mas quem faz quadrinhos, assim, quem foi mordido por esse mosquitinho dos quadrinhos, assim, não consegue parar de fazer, né? É uma linguagem absolutamente viciante. E aí vale dizer também um detalhe que é trágico, assim. Nesse período, né, ou próximo disso, o Will Eisner e a esposa perderam um filho para leucemia, adolescente, provavelmente com 15, 16 anos, não lembro mais a idade, né? Então, um período muito sofrido para ele. Junta essas duas informações, ele faz esse álbum aqui, chamado Um Contrato com Deus, né? Que é considerado por alguns autores a primeira graphic novel da história, mas essa informação é contestada por vários outros historiadores que dizem que outras graphic novels, né, já tinham sido feitas antes. Porém, o termo graphic novel é um termo criado pelo Will Eisner, porque ele tinha dificuldade de vender esse quadrinho para editoras
que não eram de quadrinhos. E ele não queria publicar por uma editora de quadrinhos porque ele não considerava o que ele fez cômico. E quadrinhos em inglês é comics, né? Eles, não tem nada a ver. O que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com comics. Então, não vou procurar uma editora de comics, eu vou procurar uma editora de livros. E essas editoras de livros não queriam publicar quadrinhos. Então, quando ele falava comics, não vendia. Então, ele teve que pensar em termos, né? Então, ele cunhou dois termos. Ele cunhou o termo arte sequencial, que virou sinônimo de quadrinhos, e cunhou o termo novela gráfica, graphic novel, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma página interna que retrata bem esse esse sofrimento dele com a perda desse filho, né, para a leucemia. A história já começa com uma grande chuva e todo mundo sabe que essa chuva eram lágrimas dele, né? Então, essa chuva inicial representava esse sofrimento, essa lágrima, essas lágrimas que caíam dele, né? E aqui é a página mais dramática e mais sofrida, que representa essa perda, em que ele começa a contestar a relação dele com Deus. E ele diz assim: a gente tinha um contrato, né? Um contrato de que eu seria feliz se eu obedecesse suas regras, digamos assim, né? Que tudo daria certo para mim se eu seguisse seus preceitos. Mas você quebrou esse contrato comigo, né? Isso é muito forte, é uma história muito forte. E esse quadrinho, Contrato com Deus, não acaba com essa história. Ele tem mais três histórias fortes aqui, né? É, muito interessantes. Dentre elas, uma das que eu mais gosto é essa daqui chamada Cantor de Rua. Em homenagem a ela, eu também já fiz uma história em quadrinhos sobre um cantor de rua, né? Eu adoro homenagear o Will Eisner. E essa história, dando spoiler, né, para caso vocês queiram comprar esse livro, é um cantor que fica cantando assim embaixo de janelas e tal hora ele se encanta por uma mulher que o escuta, né? Que o escuta, que joga um bilhetinho para ele. Não sei se dá para ver por aqui, ó, um bilhetinho caindo. E ele, enfim, eles começam a se apaixonar a partir disso. Mas os cortiços americanos da época, eles se encontram, eles sobem na casa dela, namoram e tal. Eles tinham, eles rompem a relação, eles tinham janelas muito parecidas, né? Os prédios eram muito parecidos. Então, quando ele quer retomar essa relação e quer voltar a cantar na rua para poder ela reaparecer na vida dele, né? Porque mostra todo o romance aqui. Ele não consegue mais encontrar a janela certa. Ele se perde nas janelas das ruas dos cortiços de Nova York, né? Então, aqui tem histórias muito legais. O Contrato com Deus é um marco na história das histórias em quadrinhos e a obra do Will Eisner, esse cara tão importante historicamente para os quadrinhos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, tio Lula, tio Zé, podem fazer, tá bom? Fiquem à vontade. E o último álbum que eu vou mostrar para vocês, ele é um pouquinho mais contemporâneo, ele foi lançado em 1991, mas ele passou 13 anos sendo feito, se eu não me engano, 13 anos, isso, 12, 13 anos sendo feito. E é a única obra da história das histórias em quadrinhos que ganhou um Pulitzer, Prêmio Pulitzer de Literatura, né? Então, todos os outros autores dizem que é a única obra e o único autor que conseguiu pular o muro, né, sair desse nicho e conseguir um reconhecimento mundial dentro de um prêmio extremamente reconhecido e importante, que é o Pulitzer, né? E que história é essa e que autor é esse, né? A história é Maus e o autor é o Art Spiegelman, certo? Maus é rato em alemão.
E ele retrata a Segunda Guerra Mundial, né? Um fato da Segunda Guerra Mundial, onde ele retrata os judeus como ratos, os alemães como gatos, né? Então, é uma história em que os personagens são antropomórficos, né? Como se diz. Vou mostrar aqui uma página de mouse para vocês verem, né? Todos com cabecinha de rato aqui, né? E essa é uma história real. O pai dele, ele sobreviveu a Auschwitz. E aí, ele resolve entrevistar o pai para fazer essa obra, né? Ele perde a mãe para o nazismo, mas o pai sobrevive. E aí, aqui tem uma imagem, ó, do pai, ele entrevistando o pai, né? O pai contando para ele essas histórias. Só que essa história não se resume a isso, o que já seria incrível, né? É uma história muito dolorosa, é uma história muito forte, muito pesada. Juliana terminou essa história chorando, assim. Mas também ela fala sobre uma relação e uma conversa profunda entre pai e filho, né? É como se eles também passassem a limpo a relação deles, como também se passasse a limpo os problemas entre eles, né? As diferenças entre eles, né? Então também tem um cunho pessoal muito grande aqui. Essa obra, que é uma obra-prima do Art Spiegelman, né? Que começou a ser feita no iniciozinho dos anos 80, publicada em capítulos numa revista que o próprio Art Spiegelman editava, foi lançada como álbum no início dos anos 90, em 2 volumes, e ganhou vários prêmios, mas dentre eles o principal prêmio, que foi o Pulitzer. E aqui tem uma página que eu queria dividir com vocês, essa página aqui. É uma página que mostra muito bem a genialidade dessa obra. Essa página tem um vídeo no YouTube muito bom, avaliando ela direitinho, que vai ser muito melhor do que o que eu vou avaliar aqui, né? Mas ela tem vários aspectos gráficos interessantes. Dentre eles, ó, é uma página que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadros, né? E é um diálogo entre o pai e o filho. O pai tá fazendo um exercício em casa com aquelas bicicletas, né? Que só pedalando em casa, não é bicicleta ergométrica, eu acho que é assim que chama, né? E a página inteira, pelo menos a partir daqui onde está meu dedo, ó, é pensado com gestalts, com ligações que montam essa bicicleta. Então, aqui você tem a cabeça do pai, aqui você tem o corpo do pai sentado na bicicleta. Aqui você tem a perna do pai pedalando a bicicleta. E nesse quadrinho redondo, você tem simbolicamente uma roda da bicicleta, que também é a roda da história, porque aqui começa um flashback. Entendem? Então, são muitas sutilezas gráficas nessa história, incríveis de serem avaliadas, lidas e relidas, que mostram a genialidade desse autor, o Art Spiegelman. E aí, uma curiosidade: o tio Zé é muito antenado e manda muitos materiais para a gente. Recentemente, não sei se ele vai lembrar, ele mandou uma história do Art Spiegelman, que ele fez em parceria com o Joe Sacco, que é um autor muito Ah, sim, famoso de, lembrei. de um gênero de quadrinhos chamado jornalismo em quadrinhos. Joe Sacco retratou várias guerras em quadrinhos que ele foi em loco fazer reportagens, uma espécie de reportagens em quadrinhos. E os dois se juntaram para fazer uma história curta que foi publicada aqui na revista Piauí, sobre o que está acontecendo atualmente lá em Israel, se eu não me engano. E se a memória não estiver falhando, tio Zé pegou essas páginas, encontrou essas páginas, chegou para ele essas páginas e ele acabou
distribuindo aqui nos grupos. O tio Lula deve ter recebido também. E um dos autores é justamente o Art Spiegelman, né? Que está vivo, está ativo, ainda está produzindo, né? Ele também, para vocês entenderem a importância dele como artista, né? Existe uma revista que é mundialmente reconhecida como uma revista muito, muito importante para o design, por exemplo, que é a New Yorker, né? Essa revista, ela durante muito tempo teve como chefe editorial de arte a esposa do Art Spiegelman, né? Que decidia, entre outras coisas, quem iria fazer a capa, né? Dessa edição. E o Art Spiegelman é corresponsável por várias coisas visuais dessa revista, né? Da New Yorker. Então, ele é um cara respeitado em várias outras áreas para além das histórias em quadrinhos e autor desse marco aqui, né? Maus. E se ele tivesse feito só isso, já seria o suficiente, né? Aqui nessa edição a gente tem as duas edições juntas, compiladas, então por isso que tem escrito aqui história completa. Bem, eram essas obras que eu tinha para divulgar hoje para vocês e que para mim eu acho que retrata bem assim um panorama, né, de diversas épocas diferentes, como eu falei, o recorte do recorte, né, do que se estabeleceu chamar de a história das histórias em quadrinhos. O que eu acho muito interessante dessas obras é que todas elas têm um contexto muito bacana, né, e uma relação muito íntima com a história da humanidade, com a nossa história, né, com a história com H maiúsculo. Então, os quadrinhos, eles são absolutamente, a história dos quadrinhos são absolutamente entrelaçados com a nossa história política, social e etc, né? E é isso, vocês entenderam? Deu para ter uma noção aí do que eu quis, assim, foi bem sucedida a minha escolha? Foi ótimo, né? Eu cheguei atrasado, mas eu peguei uma boa parte aí. Legal, Inclusive, tio. Daniel, tem como tu mandar no WhatsApp aí uma foto da capa desses livros aí pra gente dar uma olhada aqui? Tem, acho que alguns Até deles. para pesquisar aqui na Amazon, né? Deve ter na Massa, Amazon. massa, mando. Ótima ideia, né? Assim como o próprio vídeo, vocês vão ter acesso. Mais tarde pretendo deixar público lá no YouTube também para mais Aham. pessoas verem. Mas mando, eu faço essa seleção Mas, da. Daniel, agora voltando aí para a história em quadrinho, eu sou um. Eu, sabe que eu fico só insistindo nas coisas, né? Assim, aí eu tentei fazer algumas tirinhas, né? Aham, Mas, cara, às vezes a gente fazendo, aí a gente quer também um negócio perfeito, muita perfeição, né? O cara quer fazer, fica se autocriticando, né? Aí eu fiquei, pô, ainda falta muita coisa aqui pra gente fazer uma de qualidade, né? Aí eu tenho uma história aqui na minha cabeça que eu escrevi uma vez. Aí eu tava querendo fazer ela em quadrinho, mas aí eu pensei assim, cara, mas para fazer ela em quadrinho, eu tinha que aperfeiçoar o meu quadrinho. Aí eu disse, foi até essa semana mesmo que eu tava pensando nisso, sozinho. Isso que eu tô falando é eu falando comigo mesmo, viu? aham. Eu não sou doido não, mas tô pertinho. Aí eu conversando comigo mesmo, aí disse assim, pô, eu vou falar com o Daniel para ver como é que tá lá o estúdio, essa questão das aulas de quadrinho, para fazer histórias em quadrinho. Como é que tá aí, Daniel? Tá tendo turma? Como é que tá? Não, o motivo principal de eu estar fazendo essa série de lives, né, sobre histórias em quadrinhos, é para eu voltar um pouquinho a dar o meu ponto de vista sobre essa linguagem. Por exemplo, a próxima live vai ser sobre métodos de produção de quadrinhos. Então, essa sequência, ela é uma espécie de resumo do meu curso, né, que deixou de existir há algum tempo, um curso de turmas, né? Então, você vai ter, de certa forma, esse conteúdo, tio, semanalmente, Ah, mas eu continuo dando aula de quadrinhos particular, né? Então, que eu, ao invés de chamar de aula de quadrinhos particular, eu chamo de mentoria, ou seja, você tem um projeto de quadrinhos e quer uma orientação de como fazer, a gente marca dias e horários, eu vou orientando, né, qual é a melhor maneira de você executar aquele seu projeto, né? Como eu sempre entendi. digo que no caso da mentoria, assim, a demanda do tema do que a gente vai tratar vem do aluno, né? O aluno quem traz essa problemática para poder
citando o Dada Maravilha, né? Eu sugeri uma É, solucionática. solucionar. É o É, Dadá. É só ele e o é, Beija-Flor que param no ar, né? porque assim a gente pula alguns aspectos, né? Pula algumas aulas que podem não ser interessantes para executar aquele projeto específico, e aí eu posso ir diretamente na Ah, questão que o entendi. aluno me Beleza, traz. beleza. Mas curso regular de turma de histórias em quadrinhos, não. Isso a gente abriu mão já há algum tempo. Pode ser que num outro momento, em lives mesmo, eu possa listar os meus motivos, né? Mas eu acho que eu parei no momento certo. Foi um momento Tá bom. bom. Então, qualquer coisa eu falo contigo sobre isso. Tá jóia, tio. Vou Como eu organizar falei, aqui melhor. Vou essas organizar lives melhor a aqui história aqui. podem te ajudar, né? Em breve a gente entra Tá em ótimo. práticas também, Tá. E tá? Daniel, uma outra coisa aqui. A PCF deu retorno? Como? A PCF, aquela associação Ah, do não deu ainda não retorno. deu não, né? Ainda Que já não. chegou na mão do presidente já Eles aquele devem estar levantamento. avaliando lá, né, o resultado da É, não internet. chegou na mão dele. Vou até depois Tranquilo, falar com ele. Ele mandar para tranquilo. você. Tá bom. Aí, Daniel, muito Daniel, bom, cara. Legal. Oi, foi- tio. como, Lu- como o Lula disse, foi muito bom mesmo esse histórico que você fez dos É isso aí, antes de quadrinhos, tu falar, olha aqui, né? olha que coisa Não, linda, ó, rapaz, para essa você, ó. vergonha aí, fecha isso aí, vai melar Olha, o olha, vídeo, vai Zé. cair, vai Eu cair. botei essa Vai camisa em cair a sua internet, homenagem, Zé. vai cair. Fuleiragem. Daniel, esse histórico que você fez foi muito bacana, né? E tem muito brasileiro que você citou aí, como o próprio Flávio lá, e o Luiz Sá também, que a gente nem lembra direito, né, cara? Então, assim, teve um papel fundamental para os quadrinhos, né, no Brasil e tudo. Então, foi muito legal. Esse livro, Maus, você mesmo que me indicou, não sei se você lembra, numa das nossas aulas, rapaz, eu li, e não é só a Juliana que se emociona, não, Dani. Qualquer pessoa se emociona. E eu fico pensando assim, essas pessoas que hoje aqui no nosso país, e nos Estados Unidos, também em outros lugares do mundo, fica falando em ditadura, né? Fica falando em nazismo e fascismo, né? A pessoa lê um livro desse, né, Daniel? Como abre a cabeça, como a pessoa vê, e a criatividade desse cara, do Spiegel, rapaz, é fantástico ele relacionar cada animal, né? O rato no alemão, não sei o quê, o porco com o polonês, cada Isso. animal, o inglês, né? Cada um tinha um Cachorro, os americanos eram significado ali. cachorros, né? E cachorro, os americanos eram cachorro. Eu achei isso de uma criatividade fantástica, cara. É um negócio assim. Eu fiz um vídeo, né, no meu canal sobre esse livro, faz um tempo, ano passado, retrasado. Tem uns 2 anos que eu fiz aí. Muito legal. Agora, uma coisa, Daniel, que eu senti falta aqui, mas eu acho que talvez deve ter sido de propósito que você fez. É, por exemplo, duas pessoas que eu acho que são fundamentais, além de você, né? Além de você, quadrinista desse nosso país, tem dois que você falou só en passant. E eu não sei se você vai abordar em outras aulas na frente, como é, que é o Ziraldo, você falou muito rapidamente, e o Maurício Souza. Porque esses dois também, para mim, e o Mini, né? São dois, não, são três, né? E você também, né? Mas, assim, esses três aí que eu falo são, assim, fantásticos. Eu acho que tem um lugar histórico nos quadrinhos do Brasil, eu acho que talvez até do mundo, né? Esses três aí, Ziraldo, o Maurício Souza e o próprio Mino, né? O Cearense Mino. Então, não sei se nas Sim. outras aulas você vai abordar um pouco Vai das ter o obras Laerte dele, tá? também, né? Que é Né? muito bom também. Laerte também é outro muito bom, né? Laerte. É isso? Tem É isso, tem muita gente, né? muitos, gente. Para além desses nomes, só se a gente fosse fazer um recorte da história dos quadrinhos no Brasil, eu precisaria de várias lives para falar, porque é uma história muito rica. São muitos nomes muito importantes de obras que muito importantes que a gente não realmente, como você falou, não lembra, não associa e tal, e que é muito importante resgatar, né? E então eu fiquei muito entusiasmado de, na verdade, na próxima vez de eu falar de métodos de produção, de eu fazer esse recorte só de autores brasileiros. Então, eu vou selecionar o que eu tenho aqui, porque eu também estou usando como esse critério. Como eu quero mostrar, eu não quero só falar na teoria, eu vou escolher obras que eu tenho de autores relevantes para fazer esse recorte do mesmo jeito que eu fiz esse geralzão, fazer um com os brasileiros, né? Então, sim, eu tenho o Ziraldo aqui, tem o Maurício de Souza, tem a Laerte, tem a Angeli, tem vários E autores e autoras também, Jaguar, né? tem muita gente. Importantes para gente resgatar aqui, tá bom? Então, próxima semana já fica esse tema. Já gostei dessa sugestão
Já está anotado. Valeu, Daniel. Valeu, Valeu, então. Então Beleza. valeu vamos mesmo. lá, vamos Muito Tudo bom bom. almoçar. rever vocês, coisa Vamos boa. lá. Abração. Prazerzão, um Valeu, abraço. valeu, Tchau, valeu. Tchau, Abraço, tchau. meu irmão. Tudo de bom, tudo beijão, de bom. beijão. Valeu, tchau.